Grato a Deus, a pastora Adriana nos confiou essa noite de estar aqui sendo ministro, pregoeiro da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Quando a nossa irmã, pastora de Uberlândia, falou aquele texto de Filipenses 4:8, é um texto que eu tenho meditado muito. E até falei para o pastor, pastor, hoje pela manhã, o meu jejum foi para que Deus renove a minha mente. Aleluia! Dentro das necessidades ministeriais, dentro da necessidade do convívio, eu falei, Senhor, o adversário cria situações para que nós começamos a querer combater isso. E a gente começa a pensar. Mas aí a palavra de Deus diz, fala, tudo que tiver boa fama, tudo que tiver louvor, tudo que for amável, nisso pensai, guarde o seu pensamento nessas coisas. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu o meu clamor nessa manhã para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus falou muito forte, aleluia, nessa noite aqui, acerca de alguns corações que estão amargurados, entrando por um processo como Elias, querendo entrar dentro da caverna. Mas o Senhor vai nos restaurar aqui. O Senhor vai falar aos nossos corações. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem restauração para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no tema desta campanha, Isaías 57. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por este tema também, que eu creio que nasceu no coração de Deus. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de Deus contemplar as nossas vidas e trazermos para uma dimensão espiritual, para a glória do nome desse Deus. Isaías 57, o verso número 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cuja o nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, e nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, sabemos que ele é um profeta messiânico, um homem que passa por algumas experiências com Deus e começa a viver uma independência humana para viver uma total dependência de Deus. Ele tem um encontro com o Senhor numa visão, a qual o Senhor leva ele num lugar alto, a qual o Senhor coloca ele diante da sala do trono, e ele vê os anjos voando, aleluia, dizendo um para o outro, o serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Naquele momento, quando ele vê a presença de Deus, a graça de Deus, ele diz assim: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que o Senhor envia um anjo, dá ordem ao anjo, o anjo pega uma brasa viva do altar, aleluia, com uma tenagem, toca na boca de Isaías e diz assim: eu vou remover toda a tua iniquidade. Louvado seja Deus. Queridos, para você entender o que Deus está falando, não há ninguém que consiga falar sem antes pensar. O problema de uma pessoa gaga é porque ela pensa muito rápido. Então a velocidade do pensamento dela não acompanha as cordas vocais e por isso ela gagueja. Ela tem que reeducar essa dinâmica de pensamento, ou seja, o que falamos primeiro é pensar. Existe uma falsa ideia que nós dizemos assim: falei sem pensar. Não, eu não medi consequências, porque o que me faz o músculo da minha língua funcionar e o vento fazer soprar o som da minha voz é o meu pensamento. Então, quando Deus está tocando na boca de Isaías, Deus está dizendo: é por aqui que sai, mas o que eu vou realizar é no teu interior. Louvado seja Deus. E Deus ele muda a mente de Isaías, ao ponto de ele perguntar para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você já imaginou Deus falando comigo e com você,
quem é que pode fazer algo para mim? Imagina a eternidade contando comigo e com você na realização da estabilidade do reino dele aqui na terra. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos ensina a orar e diz assim: que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Às vezes alguém diz assim: olha, Deus não precisa de você. Eu não creio nisso. Eu não creio que Deus não precise de nós. Deus, ele não depende de nós, mas ele precisa de mim e de você. Existe uma obra que o Senhor quer realizar, de redenção, de resgate, de restauração, e ele conta com a minha e com a tua vida. Aleluia, Deus, eu creio. Alguém pode dizer para nós: olha, se você não quiser, Deus coloca outro no teu lugar. De fato, isso acontece, mas a bem da verdade é que nós daremos conta de termos resistido à voz de Deus. Então Deus, ele conta comigo e com você. O nosso problema é que nós nos relacionamos com Deus a partir de uma interpretação grega. O Deus grego não é relacional, não é sentimental. A teologia nos faz acreditar que nós emprestamos sentimentos para Deus, chamamos de antropopatia, sentimentos humanos emprestados para Deus. Irmão, nada do que nós temos deixou de vir de outro lugar senão de Deus. A apatia que nós temos, o sentimento, Deus também tem. Pastor, você está dizendo que Deus sofre? Não. Eu estou dizendo que sentimentos que nós temos veio de Deus para nós. É Deus que nos dá sentimento. E um dos sentimentos que se perde com a queda do homem é o amor. E um dos processos que mais Deus quer fazer na nossa vida é restaurar o amor. Eu li um livro, amados. Interessante que eu disse assim: eu preciso fugir um pouco dessa cátedra do cunho teológico, bíblico. Eu quero ler uma outra coisa. Eu queria ler um livro de poesia, pastor. Eu quero ler outra coisa. De repente eu peguei um livro e o nome do livro era Cai na Real. Aí eu fui ler o livro, subtítulo, né? O amor funcional. Cai na Real, amor funcional. Até então não tem nenhum cunho bíblico. Engano meu. Às vezes até quando a gente não quer, o Senhor fala assim: vai por outro caminho que lá na frente eu te encontro. Deus sempre vai ter um meio de falar comigo e com você. Deus sempre vai revelar a vontade dele para o meu e o teu coração. E quando eu comecei a ler esse livro, ele falando acerca do amor, e ele falando de Jesus, ele diz assim que a pior coisa que aconteceu por parte dos discípulos de Jesus foi querer escrever o amor. E aí ele dá uma palavra para o amor, um sentido verbal para o amor. E a bem da verdade é que o amor, ele é prático. O amor, ele é funcional. O amor, ele está dentro de um exercício. Pense comigo. Algumas pessoas que estão aqui estão magoadas porque alguém o feriu, alguém o decepcionou, alguém o frustrou. E nessa condição de frustração, de mágoa, de decepção, nós começamos a criar um bloqueio em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, a sua segunda carta, ele diz assim: o nosso amor não está estreitado para vós, mas o vosso amor está estreitado para nós. Aí ele diz assim: ó Coríntios, dilatai-vos em amor. E ele está dizendo para uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita da sua época, aonde as naus chegavam e iam e vinham. É como quando nós vamos na saída da nossa periferia, do nosso cotidiano. Quem não trabalha lá, mas quem convive muito mais na periferia, quando vai na Praça da Sé, parece que está no outro mundo.
É uma indiferença de seres humanos, um contra o outro, passando, vai para lá e a gente protege carteira, toda hora põe a mão no bolso, as mulheres guardam a bolsa aqui na frente, e você percebe aquele desespero todo. Por quê, irmãos? Porque aí se vai e vem, isso é uma cidade cosmopolita, você não consegue confiar nas pessoas. E os irmãos da cidade de Corinto estavam dentro dessa síndrome, eles não conseguiam confiar mais nas pessoas, estavam estreitados os corações. Imagina uma jovem que abriu o seu coração, se apaixonou por um garoto, e esse garoto veio em uma embarcação, e ele ficou pela cidade por 3 meses. Daqui a pouco aquele garoto tem que ir embora, porque a sua embarcação vai atracar e vai começar a nadar, e tem que ir para outro lugar, e aquela jovem com o seu coração partido, sabendo que o amor da vida dela foi embora. Imagina a dor, e ela diz assim: nunca mais eu amarei ninguém. Imagina um homem que, ao receber um visitante, começa a se relacionar, percebe que é uma boa pessoa, faz negócio com aquela pessoa, abre a sua casa, e daqui a pouco ele tem que ir embora, e ele não consegue pagar aquilo que foi negociado. Esse homem diz: nunca mais confiarei em ninguém. E começamos a nos defender, e começamos a mirrar sobre aquilo que é o amor. E aqui o Senhor está falando conosco nessa palavra, diz assim: porque para sempre não contenderei, e nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face se enfraqueceria, e a sua alma que eu fiz. Eu e você temos espírito, alma e corpo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir juntas e medula, alma e espírito, e intenção e pensamento de coração. A palavra de Deus, ela quer entrar no meio do teu coração, num divisor aqui, para que nós venhamos entender o que está acontecendo. Existem homens e mulheres de Deus que têm verdadeiramente uma vida com Deus. A sua vida espiritual vai bem, obrigado. Mas a sua alma chora. A sua alma parece te levar numa dimensão de ambiguidade. Ao mesmo tempo que você está feliz, ao mesmo tempo que você está triste. E aí você pergunta: mas meu Deus, eu estou servindo a Deus, e por que é que me vaga esse sentimento? Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou down, uma hora eu estou para cima, outra hora eu estou para baixo. O que está acontecendo comigo? O Senhor está dizendo: a minha palavra vai dividir agora esse sentimento no teu coração, aleluia, o teu espírito e a tua alma. O Senhor está dizendo: eu quero andar em conformidade nesses 2 ambientes do seu ser. Amados, a palavra de Deus diz que se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato. Mas quando nós estamos falando em línguas, você já percebeu que você mesmo quer entender o que você está falando e você não consegue? Que coisa é essa? Nós estamos falando em mistério com Deus pelo Espírito, pelo meu e o seu Espírito, comunicando com o Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas a nossa mente fica infrutífera. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Nós temos que entender que dentro desse ser, que somos nós, que sou eu e você, existem 2 seres que estão dentro de uma dimensão espiritual, mas são distintos em si mesmos: alma e espírito. A tua alma é a tua mente racional que pensa e executa reflexões, mas é o teu espírito que ouve a voz de Deus. Por isso que se alguém nunca ouviu Deus no espírito, esse tem uma grande chance de nunca ter conhecido a Deus. E aí a nossa alma precisa estar sujeita ao nosso espírito.